O amor do Senhor não falha. Amém? Vamos declarar essa noite. Então se sinta amado pelo Senhor.
Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o canto que Ele me quer, Ele te quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez você vai dizer: tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me O Senhor te trouxe aqui nessa noite. E Ele quer que você entenda nesse momento que você é obra-prima do Pai. E Ele te ama. Eu não sei o que o inimigo fez até aqui, talvez para você acreditar que você não tem valor. Talvez palavras tenham sido lançadas contra a tua vida, palavras que te magoaram, palavras que te entristeceram, palavras que fizeram você não se sentir ninguém. Mas hoje o Senhor Ele veio te fazendo dizer: Ele te ama. Ele pagou um alto preço naquela cruz por amor de você. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e fazer morada. Deixa o Senhor fazer a obra completa no teu coração. Não deixa que palavras, que pessoas venham te tirar da presença dEle. Na palavra
graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Oh, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós nos sentimos amados por Ti, Senhor. Por isso nós rendemos toda ação de graças a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber. Erga tua voz e diga: agora força, honra, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber. Agora força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no meu trono. E uma nuvem de glória. Glória, glória. E uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Só tu és santo, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Diga mais uma vez, digno. Digno é o Cordeiro de receber agora força e honra, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber agora força e honra, todo poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor.
Venha rugir como leão no nosso meio. Ruja, Senhor, como leão no meio do teu povo. Ruja, Senhor, no meio da tua igreja, Pai. Com o rugido do leão, eu creio, Pai amado, que toda a cidade vai embora. Toda a depressão cai por terra quando o leão ruge. E o nosso leão é o leão da tribo de Judá. O leão que ruge e nenhum mal pode permanecer. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite o rugido do leão invada a tua casa, invada a tua família, invada o teu ministério. Se há algo que precisa ser derrubado pelo rugido do leão, nessa noite o leão vai rugir. Aleluia. Sobe o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. O Rei Jesus, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, aí, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Oh, Senhor, ruge no meio do teu povo. Você que crê nessa palavra, ergue a tua mão bem alto. E você vai profetizar agora. Que o rugido do leão vai invadir a tua casa. Que o rugido do leão vai invadir o teu ministério. Que o rugido do leão vai invadir a tua família. Destruindo todo o mal. Botando por terra tudo aquilo que não é do Senhor. Nessa noite, nós entendemos, Pai, que Tu nos ama. Que Tu nos fez, Pai amado, para a Sua glória, Pai. E nós declaramos sobre a vida de cada irmão aqui nesta noite. Que o leão irá rugir. Irá, Senhor Deus, trazer vida, restauração. Que toda ansiedade, toda depressão, vai todo na mente. Que vem tentar tirar a glória da pessoa, Senhor, que venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, declara vida que ruja. Que ruja, que te abençoe. Grandes coisas vão acontecer sobre o Judéia, amém? Nós cremos na palavra, na adoração, amém? E Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? Porque há um posicionamento da igreja que está aqui, amém? Reunida, buscando o mesmo objetivo, amém? Vamos se colocar de pé, continuar de pé, amém? Nós vamos ouvir a palavra, agradecer o grupo de louvor, amém? Glória a Deus. A prof com as crianças, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, amém? 5, versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria agradecer a todos que estão aqui, amém? Hoje é um culto da família, onde Deus vai falar conosco, vai dar uma direção, amém? Através da palavra. Que todas as famílias que estão aqui possam ser tocadas, que tenham uma direção de Deus, buscar a resposta, receber a resposta que tanto veio buscar nessa noite. Amém? E quando a gente tem fé naquilo que a gente vem buscar, Deus, Ele vai nos conceder, amém? Vai derramar sobre as nossas vidas. E nós vamos estar como base meditando nessa palavra, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos 5, 21. Nós vamos estar lendo, amém? Retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosas multidões mais uma vez se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos, com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos, e vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido e desanimado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido a falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curado. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai, vamos pedir uma direção nessa mensagem, amém? Pai Todo-Poderoso, nos colocamos, Senhor, sobre a Tua presença, te agradecemos, Pai, o Teu nome, por estarmos aqui, Senhor. Realiza, Senhor, as Tuas maravilhas sobre essa noite, Senhor. Fala, Pai, com cada um, Senhor, um propósito
resposta àquilo que cada um venha buscar, direção sobre a sua família, aquilo, Senhor, que seus filhos, Senhor, tanto esperam sobre o milagre, Senhor, que venham buscar, Senhor. Mas sabemos, Pai, que há um posicionamento que nós precisamos ter, Senhor, um posicionamento de fé sobre você, Senhor. Sabemos que o Senhor é o mesmo, antes, agora e depois. Então continua, Senhor, realizando suas maravilhas, Senhor. Repreendemos, Pai, todo aquilo que vem impedir, Senhor, da tua mensagem chegar até nós. Que saia agora, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está cansado, Senhor, renova suas forças, Senhor. Fortalece, Senhor. Abre o céu sobre essa noite, Senhor. Milagres, Senhor, nós profetizamos sendo realizados sobre essa noite, Senhor. Direções da tua palavra. Aquilo que os seus filhos vieram buscar, Senhor. Nós cremos, Senhor, que vem, Senhor, com as tuas mãos sobre eles para que seja realizado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, igreja. Amém? Hoje é o culto da família. E quando a gente está na casa do Pai aqui, eu creio que ao mover, há um fortalecimento da igreja, amém? Mas há um posicionamento que nós precisamos ter. Quando a gente fala dessa mensagem que está escrita no Evangelho, ali, está em Mateus, Marcos, Lucas, a gente entende um posicionamento, um milagre que aconteceu, amém? Mas um posicionamento de um pai, um posicionamento de uma certa mulher que sofria há 12 anos com aquela doença, amém? E nós hoje, eu não sei o que você veio buscar, mas muitas vezes a gente está com problemas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ao longo do tempo, e muitas vezes a gente acaba se acomodando, até se acostumando muitas vezes com o problema. Vem nos cultos, né? Quarta, domingo, mas os problemas continuam, né? Se acostuma, mas nessa noite há um posicionamento que nós devemos tomar, amém? Ele continua realizando, assim como ele realizou lá atrás, ele continua fazendo até hoje, mas nós precisamos se erguer da onde nós estamos e dar um passo de fé, amém? Convidar ele para entrar na nossa casa, ir até ele, buscar a presença dele, fortalecer a nossa fé, amém? É isso que Deus espera de nós como família, dentro da nossa casa, um posicionamento. Não é para a gente se acostumar com aquilo que está acontecendo muitas vezes. Não importa se é uma enfermidade, se é na área espiritual, se é numa luta financeira, a gente tem que se erguer, a gente tem que buscar a presença do Senhor, convidar Ele para vir. Eu creio que o Senhor vai continuar realizando e realiza sobre a nossa casa nessa noite, sobre a nossa família. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, se é sobre o seu casamento, se é sobre os seus filhos, se é sobre a sua área financeira, se é numa enfermidade, mas eu creio no posicionamento de fé no nosso coração. Eu creio que Deus libera algo, Ele continua realizando. A gente não vem buscar pelo que Ele nos dá, porque é tudo concedido pela graça dEle, porque Ele nos ama, amém? E o título dessa mensagem dessa noite é Minha Família Debaixo da Graça do Senhor, amém? Todos nós estamos debaixo da graça do Senhor. Não é porque a gente merece, é porque Ele nos ama, amém? E aquelas pessoas, elas não foram enquanto Jesus buscaram, se levantaram de onde estavam e foram enquanto. Jairo era um dirigente da sinagoga, amém? Era um cara muito importante, ali onde ele ensinava. Mas quando surgiu um problema sobre a casa dele, sobre a filha dele, ele teve um posicionamento. Ele viu que Jesus, ele ouviu falar assim, ele vai estar por ali, e ele foi ao encontro de Jesus. Venha comigo, eu creio que se eu for na minha casa, colocar sobre as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. Mas diante dessa mensagem, quando Jairo vai até ele, Jesus, quando ele estava chegando naquele lugar, a gente sabe que quando Jesus chega no lugar, ele fazia uma barulheira. Até hoje, quando a gente recebe o mover do Espírito Santo, as coisas começam a fluir, as coisas começam a se derramar, a gente começa a ser ministrado no nosso coração, age o mover de Deus. E aí Jesus chegava e acontecia, os milagres aconteciam. Cego voltava a enxergar, paralítico começava a andar, pessoas eram curadas, pessoas eram saindo dali transformadas, não importava a doença que se encontrava. E Jairo, ele foi ao encontro, ele buscou Jesus. E quando ele busca Jesus, ele olha, não precisa, vai lá na minha casa, coloca suas mãos sobre ela e ela será curada.
E Jesus ele foi em direção. Mas naquele momento, quando Jesus vai em direção da casa de Jairo, algo também acontece, porque também tinha uma mulher, certa mulher, que há 12 anos ela padecia daquela doença. Algumas versões falam hemorragia, outras falam de sangramento. E aquela mulher, ela sofria 12 anos sobre a vida dela. E quando a gente está lendo essa mensagem, a gente olha para os nossos problemas, né? Não importa quantos anos a gente está, eu creio no milagre que a nossa hora vai chegar, mas nós precisamos ter perseverança diante de Deus. Nós precisamos ter fé, uma atitude, um posicionamento assim como essa mulher teve. Falar, olha, Jesus ele vai estar passando por aí. Então quando ele chega, ele faz milagres, as coisas acontecem. E aquela mulher despertou algo sobre o coração dela. E a gente sabe o que despertou no coração dela. Fé despertou sobre o coração dela. Ela creu que, olha, se eu for ao encontro dele, eu não preciso falar com ele. Eu não preciso falar com ele palavras sobre ele tocar em mim. Mas se eu tocar menos ao manto dele, nas vestes dele, eu ficarei curado. Eu creio nessa cura. E quando ela vai ao encontro de Jesus, que ela tem essa atitude, um posicionamento, a gente entende que ela não sofria só daquela doença. Porque naquele tempo uma mulher que sangrava daquele jeito era considerada impura. Tudo que ela tocava, ela considerava aquele local sujo, imundo. Então, na vida daquela mulher, ela não sofria só dessa doença. Ela sofria também de algo emocional sobre a vida dela. Algo espiritual que ela precisava também receber de Jesus. Mas quando Jesus, ele está naquele local e aquela mulher, ela se levanta e vai em direção de Jesus, a gente vê que muitas vezes a gente se acomoda com o problema. Ela estava debilitada, ela sabia que não podia ir, mas ela teve uma coragem, ela teve fé. Olha, eu vou ao encontro dele. Eu não preciso nem falar com ele, mas eu creio que o meu milagre vai chegar. Eu creio que se eu tocar nas vestes deles, eu sairei curada deste lugar. E quando aquela mulher ela vai ao encontro de Jesus, ela toca sobre as vestes de Jesus. E a palavra diz que imediatamente a hemorragia se estanca. E a multidão estava com Jesus. Olha que tremendo quando a gente fala que a multidão estava com Jesus. Porque toda aquela multidão apertava Jesus de tudo que era lá. E Jesus ele para. Alguém me tocou diferente. E a palavra diz que aquela mulher meia trêmula, ela chega a Jesus. Olha, fui eu que te toquei. E Jesus fala, a tua fé te curou. Vai, né? A tua fé te curou. Muitas vezes a gente não se posiciona diante de Deus. Famílias, filhos, muitas vezes a gente parece que está caminhando muitas vezes sozinho em alguns lares, né? Mulheres afastadas, me buscando, mas eu creio que o milagre dessa noite você vai começar a buscar diferente. Deus vai tocar sobre a tua vida, você vai buscar direções diferentes, você vai começar a clamar mais pela sua família, pela tua esposa, pelo seu marido. Eu creio que Deus faz o milagre, assim como fez sobre a vida daquela mulher. Ela estava 12 anos sofrendo daquela enfermidade. E quando Jesus falou para ela, tua fé te curou, não curou só a enfermidade dela, curou a alma dela também. Ela saiu totalmente curada dali, porque ela saiu com uma pessoa totalmente transformada. Amém? Quando Deus ele age sobre as nossas vidas, ele faz o milagre, ele faz por completo. Não importa quanto tempo a gente está buscando o nosso milagre, mas a gente tem que crer. Muitas vezes a gente se acomoda, fica sentado esperando algo que a gente não teve um posicionamento diante de Deus. A gente espera ele fazer algo que ele já fez, que é a cruz, a redenção, ele já fez por nós. Então a gente não tem que esperar mais que ele faz, tudo vem pela graça dele. Amém? Então quando a gente recebe o milagre, não é porque a gente é merecedor, mas é pela graça, pela vontade dele que ele quer fazer sobre a nossa vida, o propósito que tem que se cumprir diante da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. É algo precioso a nossa casa, a nossa família. Quando a gente coloca nas mãos do Senhor, quando a gente tem um posicionamento, uma atitude de fé, a gente crê na salvação, amém? E a gente tem que se levantar todos os dias, como homem, como mulher, dentro do nosso lar, buscar pela nossa casa, pelos nossos familiares, amém? Não só pela nossa casa ali, mas pelos nossos familiares também, que precisam ser alcançados. Muitas vezes a gente se acomoda, fulano não quer mudar, ele vai continuar a vida toda assim, e passa anos e você se acomoda com aquela situação.
Mas nessa noite eu creio que você vai ter um posicionamento diferente. Você vai começar a orar diferente, você vai começar a clamar mais. Você vai se levantar da onde está e vai dizer assim, eu creio nesse Jesus, eu creio que Ele continua realizando aí. Amém? E aquela mulher imediatamente ela foi curada. Mas Jairo também continua a sua caminhada com Jesus para a sua casa. Mas algo acontece nessa caminhada. Jairo, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. E o que Jesus fala para Jairo naquele momento? Jairo, apenas crê, apenas crê. Glória a Deus. E Jesus continua a sua caminhada na casa de Jairo, porque ali é uma família também que precisava de um milagre. E um homem que se posicionou diante de Deus, ele se humilhou aos pés do Senhor, mesmo sendo dirigente da sinagoga, um homem importante, ele se dobrou aos pés de Jesus. Ele se humilhou, e um homem não tem vergonha de se humilhar aos pés de Jesus, quando ele precisar de socorro. Amém? Muitas vezes a gente vai se dobrar diante de Deus, e não é um sacrifício, é um privilégio se dobrar aos pés do Senhor, e saber que Ele pode fazer todas as coisas, que a morte não vai entrar, que há cura sobre uma enfermidade, que há restauração sobre o casamento, que há restauração sobre a família, sobre os filhos. Os milagres ainda continuam fazendo, mas o homem muitas vezes tem que se dobrar aos pés do Senhor. E talvez os homens ainda não estejam vivendo milagre dentro da sua casa, porque não se posicionaram diante de Deus. Mulheres também muitas vezes se acomodam, acostumam com os problemas. Mas nessa noite nós declaramos, a nossa família está debaixo da graça do Senhor. E Deus vai fazer um milagre, Deus vai alcançar o nosso lado, vai alcançar todos. E não é para um milagre, é para toda a casa. A salvação, aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Ontem eu estava aqui pregando para os jovens, eu falei algo importante que estava aqui. O nosso alvo maior é a salvação, aqui depende de você. É estar uma morada preparada para nós não, para a nossa casa, para a nossa família. E nós, como igreja, fizemos parte disso. Glória a Deus. Por isso a necessidade da igreja. Muitas pessoas estão saindo da igreja porque não receberam o seu milagre, mas também não se posicionam diante de Deus. Aleluia. Não tomam uma atitude, não se dobram aos pés do Senhor. Sua fé muitas vezes está enfraquecida, não acontece nada, continua da mesma situação. Mas se tu perguntar para o irmão quantas vezes está orando, quantas vezes está jejuando, como está a sua vida diante de Deus? Daí é para a gente olhar dentro do nosso coração, se examinar e falar com o Senhor. Qual o posicionamento? Por isso há necessidade da igreja. Há necessidade da gente ouvir uma palavra, há uma necessidade da gente vir cultuar tudo junto, um fortalecendo o outro, como família, como nós na nossa casa, nosso familiar, nós se unir todos, fortalecer, se um está enfraquecido, vamos orar pelo fulano, se a família do fulano ali está com problema, vamos clamar, vai ser alcançado, não ficar sentado, vendo as coisas acontecer e achar que está tudo normal. Então a gente precisa tomar um posicionamento, e esse posicionamento se chama fé diante de Deus. Tá bem? Problema a gente vai ter, a gente vai enfrentar. Se a gente disser, a pastora costuma falar muitas vezes aqui, falar um pouquinho da pastora, ela está ali lá, né? Se a gente disser assim, a gente só vai viver maravilha, a gente vai estar se enganando. A palavra do Senhor não diz isso. Mas há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que transforma, há um Deus que restaura o lar. Há um Deus, quando a gente convida, vem na minha casa, as coisas mudam de lugar, as coisas são transformadas, mas a gente tem que buscar a presença dEle. A gente tem que clamar pela nossa família, não só dentro da nossa casa, mas todos os nossos familiares. Aonde a gente colocar a ponta do nosso pé, nós vamos declarar o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós cremos, quando a gente vê algo acontecendo, a gente crê que o milagre do Senhor acontece. Mas é basta a gente ter fé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vive uma geração que busca muito pelo que Ele nos dá. Se fosse assim, seria fácil. Deus supriria todas as necessidades, ninguém passava problema, estava tudo certo. Mas não é assim que funciona. Quanto mais a gente é apertado, mais Deus quer nos usar, Deus quer derramar, para que a gente alcance mais pessoas, mais Ele nos fortalece. Amém? Quanto mais às vezes a gente passa, não entendo porque eu estou passando nessa situação. Talvez você não está olhando para Deus, você não está com sua fé nele, mas nessa noite você vai crer. Se eu estou passando essa dificuldade, eu creio que há um propósito maior lá na frente. Eu creio que vai haver coisas maravilhas lá na frente. Não sei quanto tempo vai durar, é no tempo dele, mas crê, confia. Assim como aquela mulher e Jairo estavam confiando. E Jairo, ele continua a sua caminhada na casa dele.
E Jesus vai lá. E quando Jesus chega lá naquela casa, a palavra diz que havia uma gritaria, havia tristeza, a menina está morta. Mas quando Jesus chega no lugar, a gente sabe que as coisas mudam. Quando há morte, há vida, há cura, há transformação. E aquele homem estava posicionado, veio para dentro da minha casa. Eu creio que o milagre vai acontecer. E quando Jesus chega, olha, vamos sair todo mundo daqui. Manda sair, só fica o pai, João, Pedro e Tiago aqui comigo. E o pai e a mãe. E aquela menina estava morta sobre tudo. E aquele choro, aquele desespero daquela mãe, Jesus ele fala, né? Em aramaico, né? Que o professor de teologia, ele fala, Talita comigo, levante e ande. E a menina levantou. E quando aquela menina deu de comer para essa menina. E eu creio que há uma alegria sobre o pai, sobre a mãe, quando vê aquela menina, aquele milagre sendo realizado. Quando aquela palavra chega naquele homem também há um desespero, mas ele confiou no Senhor. A sua filha está morta, mas eu confio ainda. A última palavra é dele. Eu confio que ele pode fazer um milagre. Assim como eu confio, se ele colocasse a mão, também não há nada impossível sobre a morte. Então há um posicionamento muitas vezes que a gente tem que continuar acreditando, clamando pela nossa fé, amém? E a gente não pode se dobrar, amém? A gente continua vigiando, orando, clamando, sempre atento, não se distraia no processo, não se distraia quando passar uma preocupação, quando algo está acontecendo. Se é problema no casal, começa a orar, começa a clamar. Às vezes a gente sabe que às vezes o homem está buscando, às vezes a esposa não está buscando, mas o homem continua ali com a fé na palavra, e a gente crê que vai ser alcançado essa esposa. E a mesma coisa a esposa pelo marido. Continue clamando, continue orando, continue com a sua fé fortalecida aos pés, se humilhe diante dele. Quanto tempo vai ser, não sei. É no tempo dele, mas crê que vai acontecer sobre a tua casa. Profetiza. Se é numa situação financeira, começa a clamar, começa a pedir sabedoria para o Senhor, mas tenha fé que vai dar tudo certo. Muitas pessoas, às vezes, muitas famílias desanimam. Problemas, às vezes. E a primeira culpa que eles colocam na igreja, Deus não está me ouvindo. Deus continua realizando as mesmas obras, as mesmas maravilhas, e vai continuar realizando. Mas nós precisamos ter atitude, posicionamento. Aquela mulher teve um posicionamento, ela estava debilitada provavelmente. A Bíblia não menciona, mas provavelmente ela estaria debilitada, fraca, frágil, emocional. Mas ela disse, essa é a minha oportunidade. É hoje que eu vou ao encontro dele, é hoje que eu vou ser curado. Eu não preciso que ele libere uma palavra. Eu apenas se eu tocar na veste dele, eu sei que eu vou ser curada. E ela foi curada, ela creu. Amém? Então muitas vezes a gente precisa ter fé. O nosso milagre a gente precisa ter fé. A gente precisa romper. E como é que a gente busca a fé? Oração, jejuando, vida de comunhão, na igreja, nos irmãos, fortalecendo, orando um pelo outro, ouvindo a palavra, adorando. Isso tudo fortalece a nossa fé. Porque quando a gente está aqui liberando uma palavra, quando a gente está aqui ministrando um louvor, não é sobre nós estar aqui, é sobre o que Ele quer derramar sobre a igreja, sobre as nossas vidas. É aquilo que Ele quer fazer sobre a nossa casa. E um homem, uma mulher precisa ter um posicionamento. A gente vê um pai que clama pela sua filha, a gente vê uma postura de uma mulher que ela vai ao encontro de Jesus pela sua enfermidade. Posicionamentos, mas o milagre é o mesmo para Deus. Não interessa se é morte, se é uma enfermidade. Para Deus, todos os milagres, nada é impossível. Ele realiza. Basta a gente crer e caminhar conforme a vontade dele. Amém? Então a gente precisa muitas vezes se examinar na nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? Qual milagre a gente está buscando dentro da nossa casa? Mas como está a minha vida no posicionamento diante de Deus? Como é a minha atitude de Deus, diante de Deus? Como eu tenho buscado? Como está a minha fé? Não é sobre fazer, é sobre caminhar conforme a vontade dele. Eu posso passar
noite caminhando aqui, sapateando, pulando. Mas se ele não quiser, se a pessoa não tiver fé, nada vai acontecer. Mas a gente crê, se a gente tiver fé, se colocar diante de Deus, as coisas acontecem. Deus opera os milagres. Ele usa aquele que precisa ser usado, independente. Mas basta a gente crer, ter fé diante dele. Buscar, caminhar conforme a vontade dele. E foi o que esse homem fez. A gente está vendo que as coisas estão apertando, né? O cinto apertando. A gente está vendo as guerras, famílias, né, sendo destruídas lá fora. Isso é a palavra se cumprindo. Então nessa noite a gente precisa, como está minha fé diante de Deus? Como está minha vida diante de Deus? Como está minha casa diante de Deus? Não adianta muitas vezes a gente vir aqui, muitas vezes com a roupa, com bom perfume, mas muitas vezes longe da presença do Senhor. A gente precisa estar na presença do Senhor. Precisa estar com uma fé fortalecida. Glória a Deus. Amém? Para que a gente alcance mais pessoas, traga para esse lugar, para que eles possam ser transformados, ser alcançados. Os lares também sejam alcançados, famílias sejam restituídas, transformadas. O que mais o inimigo ataca, meu irmão, não é nós aqui, estar aqui, é a família. Se eles estabilizarem uma família, eles estabilizam muitas vezes a vida que a gente vive na igreja. É ou não é? Não é? Se às vezes está com problema, a gente diz, mas estou com problema, estou com cabeça para ir na igreja. Ele estabiliza, mas no momento que a gente tem um posicionamento diante de Deus, a nossa fé nada nos impede de estar aqui. A gente tem perseverança, a gente continua, não importa o que a gente está enfrentando. A gente continua a nossa caminhada diante dele. Amém? A gente crê na palavra, que há uma transformação sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não importa se é doença, não importa se está batendo a porta chegando. Mas a gente crê, se a gente se dobrar nossos pés diante dele e clamar o nome dele, as coisas mudam. Quando a gente convida, ele vai estar presente no centro da nossa casa. A nossa família nunca mais é a mesma. As coisas são transformadas sobre aquele lugar. Você começa a sentir algo diferente. Você começa a ser, não é provável, mas situações começam a surgir, e aí o inimigo muitas vezes até pode tentar, analisar, mas você está firme, e aí você continua clamando, amém? Você não sai do alvo, você continua na direção, você continua perseverando. Glória a Deus, amém. E nós, como igreja, nós vamos continuar, nós vamos lutar pelas famílias, pelos nossos filhos, homem pelas suas esposas, esposa pelos seus maridos. Continue firme, crê na palavra, fortalece a sua fé, busque mais fé, dobre mais. Mas eu já oro tanto tempo, continue, amém? Deus está trabalhando os secretos, amém? Glória. E quando acontecer, o nome dele vai ser exaltado, glorificado, amém? Glória a Deus. Então, naquela família que havia tristeza, dor, que a morte bateu, houve a... Então não se apavora, não importa a situação que você está enfrentando. Continue firme na presença, se humilhe. Já ele se humilhou na presença dele. Ele confiou no Senhor, ele teve um posicionamento. Ele não importou o título, aquilo que ele carregava. Ele sabia que ele precisava de ajuda, ele confiou em Jesus. E nós precisamos confiar, amém? Confie em Deus. Ore mais, busque mais, fortalece mais, ore mais, clame mais, pede direção mais. Clame pela sua família, pelos seus filhos. Pai, muitas vezes estão de briga com seus filhos. Filhos muitas vezes estão na droga lá fora. Em vez de orar, clamar, ter fé, muitas vezes estamos passando os filhos. Em vez de se aproximar mais deles, trazer para perto, muitas vezes estão brigando, estão enxergando que os seus olhos naturais estão enxergando, mas quando a gente enxerga os nossos olhos espirituais, a gente enxerga diferente, a gente começa a ver o milagre já acontecendo, a gente começa a já ver ele na igreja, a gente começa a enxergar além daquilo que a gente está vendo. Então não cuida dos seus filhos, não importa a situação que ele está passando, continua orando pela vida dele. Não se afaste dele, é o momento de se aproximar mais. Esposa, às vezes, briga, casal, em vez de estar liberando palavra lá, abençoando,
começa a profetizar, né? Pensa sobre o cara. E as coisas começam a mudar o ambiente. Não afasta mais. Não acende mais um fogo ali, um fogo estranho. Mas peça que Deus enche o Espírito Santo naquele lugar. Glória a Deus. E as coisas vão acalmar. Daí tu nem vai saber o que está acontecendo. Você vai sentir que está tão bom lá. A presença do Senhor está tão boa, ela mudou, ele mudou. E as coisas começam a acontecer. Então enxergue com os seus olhos espirituais. Não enxergue com os seus olhos que estão enxergando. Eu luto tanto tempo, às vezes, você está pensando pela minha casa, pela minha família, parece que eu busco sozinho. Talvez você está pensando, Deus talvez esteja ministrando sobre o teu coração. Mas Deus está com as mãos estendidas sobre você. Deus tem resposta nessa noite. Deus tem uma direção para nós, para cada um. Ore pela sua casa, pelos seus pais. Né? Muitas vezes no dia de hoje a gente vê trabalho, muitas coisas acontecendo. E a gente muitas vezes não percebe muitas vezes. E a gente fica às vezes tão distante da nossa família, dos nossos pais, às vezes moram em outro lugar. Mas eu tenho costume, às vezes, né? A mãe tem me... E aí, tu me ligou essa semana? Né? Sabe? Aí a gente liga, conversa, né? Então há uma necessidade. O pastor Ricardo, ele trouxe algo tremendo ali sobre a mãe, sobre a família dele. O milagre que aconteceu quando ele falou que aquela cama estremeceu lá. Aí, tipo assim, é algo sobrenatural. Então, é uma palavra que complementa a outra. As coisas continuam acontecendo. A gente viu o pastor dando testemunho sobre a família dele, sobre a mãe dele. Então, continue também valorizando os seus familiares. Ah, mas o cara não quer mudar lá, o cara, né? O orgulho, né? Muitas vezes o orgulho, a razão. Mas já ele não tinha, ele buscou ajuda, ele precisou de uma necessidade, o orgulho ficou tudo de lado. Ele se humilhou diante de Deus, de Jesus. O orgulho tem que deixar de lado. Aleluia. Quer andar em santidade, quer andar sobre a fé, quer ver o sobrenatural aconteça, tem humildade no seu coração. Não é para te assistir de camarote olhando e ficar ainda falando, está acontecendo isso. Viu, fulano não quer mudar. Não, continue orando pela vida. Continue clamando, continue amando. Continue trazendo ele para perto, o reino, a igreja. E Deus vai fazer algo sobre a vida dele. Mas ele não quer vir, amém? Aonde você está, você começa a orar, começa a clamar. Eu não sei como é que funciona as tuas orações, mas quando a gente mergulha na presença do Senhor, quando eu dobro meus pés diante de Deus, eu começo a orar. Nem para todo mundo, Deus começa a trazer e a gente começa a falar. Glória a Deus, aleluia. E eu sei que através da minha palavra, no meu quarto, muitas vezes, eu sei que aquelas pessoas são alcançadas muitas vezes. Porque há um posicionamento diante de Deus. E esse posicionamento é para todos nós. É para nós sair daqui assim, opa, eu preciso mostrar a minha postura diante de Deus. Eu preciso me levantar de onde está. Eu preciso caminhar em direção. Eu não tenho que me acomodar com isso. Eu não tenho que me acostumar com essa situação. Apenas crer, amém? Crer na palavra. Crer na direção de Deus. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua casa. Não se dobre. Não deixe o inimigo pintar e botar dentro do seu lar. Se levante como homem, como mulher dentro do seu casa. Aleluia. Clame o nome dele. Tem autoridade. Muitas vezes eu faço, eu vou ensinar para os homens. Muitas vezes a Tati está dormindo, coisa, se eu ver alguma coisa que as coisas não estão bem, eu unjo a minha casa, eu começo a orar, eu unjo as portas, eu unjo. Se o Iago está levando um susto, o que está fazendo aqui no quarto, estava orando por ele. Né? Então tem posicionamento diante de Deus. Né? Abençoa os teus filhos. Muitas vezes a gente tem que se levantar do nosso lar e orar pela nossa casa. Aquilo que Deus nos deu para nós cuidar com amor. E o que a gente está fazendo? A gente quer que a nossa família vá com todos nós para aquela morada. Não importa que se levante, família tem que estar unida junto. Não importa o problema que um está enfrentando. Todos estão juntos. Glória a Deus. Todos estão no mesmo propósito. Todos têm que estar juntos, um fortalecendo o outro. Se um está fora do coisa, todos têm que estar juntos ali clamando pelaquela pessoa. Vamos dobrar todo mundo junto, vamos orar todo mundo junto. Vamos se fortalecer todo mundo junto. E Deus vai realizando suas maravilhas.
crê na palavra. Aquela mulher, ela teve um posicionamento diante de Deus. Sua fé, algo despertou. Alguém falou para ela: Jesus vai passar sobre este lugar. Jesus, aquele que faz as maravilhas, aquele que as coisas acontecem, aquele que os milagres acontecem, doenças saem, pessoas são tocadas por ele faz. Algo despertou dentro dela. Fé. E aquele homem com uma posição importante, quando ele viu a necessidade, ele foi ao encontro de Jesus. Ele sabia que precisava buscar. Muitas vezes a gente quer lutar com as nossas forças. Muitas vezes a gente quer lutar com as nossas forças. Eu já tive esse problema de lutar com as forças dos braços. Mas quando a gente tem fé, a gente entrega para Jesus, a alma começa a lutar, nosso fardo sai sobre nós. Amém? Então você nessa noite clame pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus familiares. Tenha um posicionamento. Sua família está debaixo da graça do Senhor. Todos nós. E nós como igreja, nós vamos estar orando pela família de cada um. Todos os dias. Não é só no culto da família. Mas a gente vai lutar pela família, pelos filhos. Muitas vezes os pais não estão aqui, mas os filhos estão buscando pela sua casa. E nós vamos estar orando, fortalecendo também eles. E eles vão estar aqui recebendo a palavra. Por isso há uma necessidade da igreja. Muitas vezes as pessoas falam: não precisa da igreja. Precisa. Há uma necessidade da igreja. O corpo de Cristo. A gente fortaleceu. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente fala que não precisa da igreja, as coisas desandam tudo. Você vai enfraquecendo, você já não busca da mesma maneira, as coisas já não acontecem, você já começa a enxergar com seus olhos naturais, já não começa a enxergar com seus olhos espirituais. Quantas vezes a gente chega aqui, mesmo caminhando já na presença do Senhor há algum tempo, aí um libera uma palavra, que um pastor liberou algo, ele falou algo, e Deus toca em nós, começa a fortalecer em nós, começa a dar mais direção, começa a dar mais entendimento. Por isso todos nós estamos aqui. Por isso nós precisamos clamar pela igreja, que famílias venham à igreja mais. Amém? Tem um compromisso diante de Deus, não um compromisso com o Tiago, né? A pastora, quer dizer, ela tem um compromisso com Deus. E naquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dela para estar, que faça com excelência, que é um privilégio, mas tenha fé que Deus está no controle. Não sei por que eu estou ali. Deus viu algo em você. E Ele vai te sustentar, basta ter fé. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, essa é a mensagem dessa noite, amém? Não quero estender, passar para a pastora.